Jesus, mantendo aí o cuidado para valorizar muito mais o sentido que essas lições trazem para a vida do que propriamente os elementos, você falou de sal, você falou de luz, e agora você falou das vírgulas, dos iotas. Sempre depois de uma vírgula vem alguma coisa. O que é que você quer dizer exatamente? Eu confesso que eu não compreendi com perfeição e acho que seria interessante abordar um pouco mais sobre essa questão. Se você observar a vírgula, o Y ou o iota no grego, são, no caso da vírgula, sinais, ou no caso do iota ou do Y, são letras que, se elas faltam, o tio, né? Por exemplo, você pode escrever uma palavra sem um tio e, dependendo da frase, a pessoa vai perceber que o tio não fez tanta falta. Então, na verdade, são sinais e letras que, não existindo, elas não fazem falta. O que é que Jesus faz então? Jesus vem falando, vai falar sobre os mandamentos, sobre o não adulterarás, sobre o não matarás. Ele vai falar sobre um que não é mandamento, que o Mateus não diz, está escrito, ele vai dizer, foi dito aos antigos, amarás os seus amigos e odiarás os seus inimigos. E aí Jesus então chama atenção, creio que esse é a grande sacada, o grande insight desse ensino de Jesus, é quando ele diz assim, nenhuma vírgula, nenhum tio passará sem que tudo se cumpra. E logo no final ele diz que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Possivelmente Jesus não está falando assim da palavra da letra, da lei, desculpa, da letra da lei. Ele não está falando da frase da lei. Ele está falando da profundidade e da amplitude desse ensino que diz respeito aos 10 mandamentos. Então, por exemplo, ele vai e traz um dos mandamentos que é não matarás. Aí ele diz assim, está escrito não matarás. Qual é a concepção que eu tenho de matar? É pegar uma pessoa e tirar a vida da pessoa. Aí Jesus diz assim, está escrito não matarás. Mas deixa eu lhe falar de uma vírgula, deixa eu lhe falar de um tio. Se alguém, sem motivo, se irá contra o irmão, já cometeu o assassinato. O que é que Jesus está dizendo? A vossa justiça tem que ser mais profunda do que a dos escribas e fariseus. A justiça dos escribas e fariseus tratava do cidadão ou da situação quando ele assassinava. Jesus está tratando de outra coisa, de uma vírgula, de um iota. Se eu, sem motivo, estou me encolerizando contra o meu irmão, eu sou passível de julgamento. Por que eu sou passível de julgamento? Porque eu não estou matando o meu irmão. Se sem motivo, camarada, eu começo a odiar você, eu estou acabando comigo. Então, na verdade, eu já estou matando um ser humano. Que ser humano? A mim. Eu estou matando o meu próprio coração, eu estou acabando com a minha beleza da vida, eu estou acabando com a minha alma, eu estou acabando com a minha sensibilidade. Por isso que é passível de julgamento. Isso é uma vírgula que nós precisamos cuidar. Quer ver uma outra? Não adulterarás. Ok, quando é que o indivíduo era julgado ou condenado por conta desse tipo de pecado? Quando numa relação fora das relações aceitas por aquele contexto, ele estava vivendo aquele tipo de relação, fora do matrimônio, etc. Então ele seria condenado. Jesus está dizendo o seguinte, cuidado, aquele que com olhares impuros, isso é uma vírgula, olhar para o outro ser, querendo fazer do seu objeto do seu consumo, objeto do seu egoísmo, já cometeu o adultério. Quando é que era considerado a mulher adúltera? Quando ela tinha uma relação fora do matrimônio. Jesus, cuidado com a vírgula, aquele que repudiar, a expõe. Aquele que casar, com a repudiada. Por que aquele que casar e não aquela? Porque no contexto patriarcal só era condenada as mulheres, os homens não. Então é interessante, inclusive, nessa parte do texto, que ele está sempre se dirigindo ao homem. Aquele que repudiar, aquele que olhar e aquele que casar. Não é o pecado em si, é o potencial de pecar? É o potencial de pecar e os detalhes do pecado que eu não condeno no outro, mas pratico dentro de mim. Então era muito simples para um fariseu, para um doutor da lei, julgar, por exemplo, uma senhora, ele mantendo dentro de si todas as suas taras e todas as suas doenças, por exemplo, nessa área que já falamos, uma vez que falamos aqui da sexualidade, ele mantendo todas as suas doenças, todas as suas taras, protegido por uma capa religiosa, condenando de maneira hipócrita as outras pessoas. Então é isso que Jesus está chamando de vírgulas, de iotas e tios.